Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Mônica Haydn, da Divisão de Educação Infantil do CENTED da CEMED Manaus. E estou aqui no programa Aprender Além da Escola, no quadro EBA! Vamos jogar? Hoje, o tema da nossa atividade é esporte de campo e taco. Iremos fazer algumas reflexões sobre esses esportes e conhecer um pouco sobre sua origem e características. Existem várias versões sobre a origem dos esportes de campo e taco. Uma é que o jogo foi criado por jangadeiros no Brasil, isso mesmo, turminha, no nosso país, durante o século XVIII. Outra versão é que ele era praticado por ingleses da Companhia das Índias Ocidentais, que jogavam cricket nos porões do navio durante a viagem de trava dos oceanos. Esses esportes de campo e taco são os que, para pontuar no jogo, precisam rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo a maior quantidade de bases. Exemplo, o beisebol, o cricket, o softball e o golfe. Agora vamos conhecer um pouco desses esportes de campo e taco. Origem e características do beisebol. Há divergências sobre a origem do beisebol. Uma corrente acredita que o esporte seja de origem inglesa, derivado de um jogo semelhante chamado Hold'em, que já era praticado no século XVIII na Inglaterra. Outros acreditam que o beisebol foi criado por Abner Doubleday, em Nova York, Estados Unidos, em 1839. Contudo, foram encontradas descrições de um esporte com bola e taco em documentos franceses, que datam do século XIV. O primeiro jogo oficial desta modalidade ocorreu em 1846, na cidade de Nova York. A modalidade é muito popular em países da América do Norte e Central. E no Brasil, turminha, o beisebol foi difundido principalmente por norte-americanos que residiam e trabalhavam aqui no nosso país. No início do século XX, ele começou a ser praticado em São Paulo e em 1936 ocorreu o primeiro campeonato brasileiro de beisebol. Embora não seja muito praticado no país, em 1946 surgiu em São Paulo a Federação Paulista de Beisebol e Softball, FPBS. Depois disso, sua prática espalhou-se por diversos estados brasileiros. Agora, vamos conhecer algumas características do beisebol? O esporte consiste em marcar pontos. O campo é um semicírculo com um quadrado inserido. As bases ficam posicionadas nos pontos de encontro entre o quadrado e o semicírculo. O beisebol é um desporto praticado por duas equipes de 9 jogadores cada, que alternadamente ocupam as posições de ataque e defesa. O objetivo é pontuar batendo com um bastão em uma bola lançada e depois correr pelas 4 bases do campo. Usam-se como equipamento bola, luva e taco. Numa partida de beisebol, são utilizadas muitas bolas. Esse objeto indispensável tem uma vida útil de no máximo 10 lançamentos. O taco tem forma cilíndrica, feito de alumínio para amadores e de madeira para profissionais. Pesa 850 gramas e mede no máximo 160 centímetros, sendo normal a medida de 81,3 e 81,9 centímetros. E o lançamento é feito por cima do ombro do arremessador. Os juízes ficam próximos às bases, controlando o jogo, sendo que o principal deles fica atrás do pegador e decide quais jogadas foram válidas. Agora, turma, vamos conhecer um pouco da origem e características do softball. O softball foi criado por George Hancock em 1887, nos Estados Unidos, com o intuito de adaptar o beisebol para espaços cobertos. Ele já recebeu nomenclaturas como kickball, diamond ball. Embora o intuito fosse praticá-lo em ambientes cobertos, com sua popularização passou a ser praticado em locais abertos. Assim, tiveram origem os primeiros torneios em campo. O softball passou a compor o quadro de esportes olímpicos na edição de Atlanta, em 1996, com o ouro conquistado por Cuba. Esse esporte foi proposto como equivalente feminino do beisebol e, desse modo, configura-se como um esporte disputado oficialmente por equipes femininas, embora haja campeonatos masculinos. Retirado das Olimpíadas em 2012, o softball voltará a ser disputado em Tóquio 2021.
No Brasil, o esporte é chamado de softball, ou também de esporte de japoneses. Isso se deve ao fato de que, desde a imigração japonesa no século XX, muitos descendentes de nipônicos residentes no país praticam e são reconhecidos na modalidade. Entretanto, o softball se difundiu no Brasil com os trabalhadores imigrantes norte-americanos, junto ao beisebol, a partir do início da década de 1900. Agora, vamos conhecer algumas características do softball. O softball é um esporte praticado principalmente por mulheres. É um esporte que tem regras semelhantes às do beisebol. Todavia, é jogado em um campo menor e com uma bola maior e mais macia. Além disso, o arremessador lança a bola sem erguer o braço acima do ombro. O lançamento da bola no softball ocorre por baixo, saindo da cintura do quadril. O campo de softball tem formato triangular, com um lado arredondado, como o campo de beisebol. Ele se divide em campo interno e campo externo, cuja medida é de aproximadamente 60 metros de raio. 4 bases situam-se no campo interno: primeira base, segunda base e terceira base. Elas marcam os campos de uma área quadrada, conhecida como diamante. Os lados dessa área têm cerca de 18,3 metros de comprimento. No meio do diamante há um montículo, onde fica o arremessador. O campo externo corresponde à área fora do campo interno. A bola de softball tem cerca de 30,5 centímetros de circunferência. Para apanhá-la, os jogadores usam uma luva que tem uma rede entre o polegar e o dedo indicador. Para batê-la, eles usam um taco arredondado. Agora, vamos conhecer a origem e características do golfe? As origens históricas do golfe moderno remetem à Escócia do século XV, indicando as condições naturais de clima e relevo escoceses como elementos fundamentais para o desenvolvimento dessa prática. Assim, o golfe nasceu de bolas jogadas em buracos feitos nos grandes campos de vegetação rasteira do país, utilizando-se de tacos de madeira para isso. Com o tempo, a modalidade passou por várias adaptações. Entre essas adaptações, podem ser citadas a criação de tacos próprios para distâncias e terrenos específicos. Além disso, os tacos utilizados deixaram de ser feitos exclusivamente de madeira, sendo utilizados também outros materiais, como ferro e carbono. Embora bastante praticado pelos escoceses, o golfe não era bem visto inicialmente, especialmente pela monarquia do país. Devido a isso, ele foi proibido no governo do rei Jaime II, entre 1437 e 1460. A alegação usada na época era que o jogo distraía os soldados de treinamentos voltados às práticas militares, mais relevantes para o combate. Assim, a prática do golfe foi retomada somente no governo do rei Jaime III, a partir de 1460, apesar de suas primeiras regras serem instituídas somente no século XVIII. Dentre as regras criadas nesse período, vale ressaltar a do padrão de 18 buracos estabelecidos em 1764 e utilizado até hoje. O golfe chegou ao Brasil com executivos ingleses que foram prestar serviços em São Paulo no final do século XIX. Precisamente, são indicados a Praia de Santos e uma extensão territorial entre a Estação da Luz e o Rio Tietê como os locais em que a modalidade teria sido inicialmente praticada no país. Posteriormente, em 1901 e 1915 foram fundados os primeiros clubes nacionais. Entretanto, o esporte tem deixado de se restringir a esses ambientes e se tornado de acesso mais democratizado, especialmente a partir do início do século XXI, com a criação de campos abertos ao público e também com campos e resorts turísticos. Por exemplo, associar-se a um clube para praticar o esporte deixou de ser uma exigência. Com isso, um público maior, especialmente crianças, passou a praticar a modalidade. Agora, turma, vamos conhecer um pouco das características do golfe. O golfe é praticado em campo aberto,
de ampla extensão, constituído por diferentes terrenos, gramados, lagos, córregos, areia, terra, embora possua variações para ambientes sintéticos ou reduzidos. Além disso, pode ser jogado individualmente ou entre equipes de 2 ou 4 pessoas, sendo os rivais definidos por pontuações prévias ou no decorrer dos torneios. Esse é um dos poucos esportes com bola cujo campo, área de jogo, não é fixo ou padronizado. É um jogo de precisão, concentração e muita calma na hora de bater na bola. Entre as pessoas envolvidas na prática esportiva do golfe está o caddy, responsável por transportar os materiais dos golfistas durante as disputas nos torneios. Os caddies não são golfistas praticantes da modalidade. Entretanto, eles também são considerados esportistas devido ao grande conhecimento que adquirem acompanhando o esporte. Quando a bola cai em uma área em que o golfista se vê impossibilitado de realizar uma atacada, por exemplo, um lago, ele deve pegar a bola e posicioná-la no local mais próximo possível do ponto em que estava para então reiniciar a jogada. Em competições oficiais, os jogadores são proibidos de conversar entre si durante as partidas. Agora, turma, que já aprendemos um pouco sobre os esportes de campo e taco, que tal fazermos um jogo adaptado para brincarmos em casa? Esse será o meu desafio para vocês. Turma, voltamos. Eu trouxe a professora Nathalie para ela jogar com a gente. O objetivo desse jogo é derrubar a garrafa com a bolinha. Isso aqui é um cabo de vassoura que eu peguei, a professora Nathalie também pegou um. Ela adaptou um tubinho aqui no dela. O meu eu só fiz tirar as cerdas. A gente vai bater com esse taco na bolinha e derrubar a garrafa. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue? Eu vou jogar uma vez e a professora Nathalie vai jogar outra vez, tá bom? Vou começar, tá, professora? Deu ruim, mas a professora Nathalie, ela tem a mira melhor do que a minha. E com certeza ela vai conseguir. Quase, hein? Posso tentar, professora? Consegui! Também a bola ficou bem pertinho, né? Crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Façam um desafio em casa e a gente se encontra no próximo. Eba! Vamos jogar?